Neste vídeo, nós vamos falar sobre as causas da poluição. Eu me chamo Mônica e sou professora da Universidade Federal do Paraná. Trabalho no curso de Engenharia Química. A poluição do ar ocorre quando a taxa de emissão de poluentes excede a capacidade natural de dispersão e degradação destes poluentes. Se você tiver uma única indústria ou poucos carros, você não terá condições de acúmulo de poluentes na atmosfera e, com isso, não haverá poluição. Deve ficar claro que a natureza também gera poluição. Erupções vulcânicas vão liberar gás sulfídrico, ácido clorídrico, ácido fluorídrico, cinzas, material particulado, sulfeto de carbonila e ocorre a formação de VOG, que é um smog vulcânico. Tempestades de areia vão liberar material particulado e silicatos. Descargas elétricas, que são bastante comuns no Brasil, geram ozônio. Geysers liberam gás sulfídrico. A decomposição biológica de pântanos e brejos liberam gás sulfídricos e metano. E as florestas emitem hidrocarbonetos. Então a natureza também tem a sua parcela, mas essa parcela é muito menor do que a parcela antropogênica. Este gráfico foi publicado no último painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC. Ele é recente, saiu agora no dia 7 de agosto de 2021, mas é pela primeira vez que a gente consegue ter uma estimativa de quanto são as emissões naturais e quanto são as emissões antropogênicas. Na linha em verde, nós conseguimos observar as emissões naturais. Dá para perceber que elas são muito menores do que as linhas em marrom, que são as emissões antropogênicas. Em preto, é a soma das duas fontes de emissão. Dá para observar claramente que as emissões antropogênicas são praticamente iguais ao total de emissões. Com isso, fica claro que as emissões naturais, por mais que elas existam, elas são muito menores. E, além disso, a natureza tem os seus mecanismos, como a gente já vai ver, de remoção desses poluentes da atmosfera. O problema realmente está nesse desequilíbrio causado pelo homem. Os mecanismos naturais de retirada dos poluentes da atmosfera incluem a dispersão, que ocorre pela ação dos ventos, a sedimentação, pela ação da gravidade, a precipitação, devido à presença de chuvas, neve e granizo, e também por processos de oxidação e fotólise, nos quais ocorre a reação dos poluentes com o oxigênio ou com a luz solar. Para você entender melhor o processo de dispersão e remoção dos poluentes na atmosfera, observe a figura. De um lado você tem as fontes de emissão e do outro o impacto nas pessoas e no meio ambiente. Para que os poluentes saiam de um lado e cheguem no outro, é necessário a ação dos ventos, ou seja, a dispersão dos poluentes. Durante esse percurso, ocorrem os outros fenômenos, ou seja, o processo de sedimentação, as reações de oxidação e fotólise, onde vai ocorrer a degradação dos poluentes ou a formação de novos poluentes, que são chamados de poluentes secundários, como é o caso do ozônio. E também pode ocorrer o processo de precipitação, influenciado pelo clima. E daí, com isso, vai ocorrer também a remoção desses poluentes da atmosfera. Outro fenômeno que afeta essa dispersão dos poluentes é a topografia do local. Em função da topografia e das condições climáticas, a situação de poluição pode se agravar. Como já comentamos, o maior problema está nas fontes antropogênicas. Mas quais são essas fontes? As fontes antropogênicas são de dois tipos, móveis e fixas. As fontes fixas incluem indústrias, minas a céu aberto, queimadas, agricultura, pecuária, e as fontes móveis incluem os veículos leves e pesados, trens, navios e aviões. Essas fontes é que geram o desequilíbrio na composição da atmosfera. O desequilíbrio ocorre devido à emissão excessiva de poluentes nas fontes antrópicas, ou seja, por fontes fixas e fontes móveis. Mas para entender um pouquinho melhor esse desequilíbrio, vamos pensar um pouquinho na composição da atmosfera. A atmosfera possui 79% de nitrogênio e 21% de oxigênio, e apenas 1% de outras espécies químicas. Esta composição é praticamente constante em todas as camadas da atmosfera, exceto para o vapor d'água. Este varia de 1 a 4% em toda a superfície da Terra, e, em média, ele é de 0,4%. Todas as demais espécies, a quantidade é muito pequena. Veja que essas quantidades são medidas em ppm, ou seja, partes por milhão. O dióxido de carbono, o CO2, é de apenas 380 partes por milhão. Já o ozônio e o dióxido de nitrogênio são quantidades menores ainda na atmosfera. A concentração é em ppb, ou seja, partes por bilhão. O ozônio é de 70 ppb e o óxido de nitrogênio é de 20 ppb.
O CO2, o NO2 e o ozônio são espécies que interagem na atmosfera, refletindo, espalhando e absorvendo a radiação. O ozônio interage com a atmosfera e absorve radiação ultravioleta emitida pelo Sol. O CO2 e o vapor de água absorvem parte da radiação infravermelha emitida pela Terra. Nesse balanço de radiação preciso devido à presença dessas espécies na atmosfera, nós temos o efeito estufa, que resulta numa temperatura média do solo terrestre de 15 graus Celsius. Esse efeito regulador é extremamente importante para que ocorra vida na Terra. Sem o efeito estufa, nós não teríamos vida na Terra. O problema está na emissão excessiva de poluentes que geram um desequilíbrio. Alguns poluentes geram o aquecimento da temperatura e outros geram a redução dessa temperatura. Essa figura faz parte do último relatório do IPCC, publicado em agosto de 2021. Nela você consegue observar 3 gráficos. No primeiro, em cinza, fica claro que de 2010 a 2019 ocorreu um aumento da temperatura em 1 grau Celsius quando comparado com o período de 1850 a 1900. Mas quais foram as contribuições para esse aumento de temperatura? Isso é mostrado no terceiro gráfico. A elevação da temperatura é mostrado pelas barras em vermelho e a redução da temperatura pelas barras em azul. Exceto pelos rastros de aviação, que elevam a temperatura, e o uso do solo, que ocorre uma redução de temperatura, todos os demais componentes são poluentes atmosféricos. Geram, então, aquecimento da temperatura, CO2, metano, compostos orgânicos voláteis, black carbon, compostos halogenados e óxido nitroso. E contribuem para uma redução da temperatura, ou seja, para o fenômeno conhecido como escurecimento global, dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio, carbono orgânico e também a amônia. É interessante ressaltar que o black carbon ele pode elevar a temperatura, mas também pode reduzir a temperatura. Então, a barra média dele ali está mostrado tanto um aumento de temperatura como uma redução de temperatura. O balanço desse aumento e redução de temperatura é mostrado no gráfico central. Neste é possível verificar que todos os componentes que elevam a temperatura, ou seja, que fazem um aquecimento global, estão mostrados em vermelho e a temperatura teria uma elevação de 1,5 graus Celsius. Devido à redução da temperatura pelos componentes que causam esse escurecimento global, que foi em 0,5%, o balanço final gera uma elevação da temperatura na superfície da Terra no período de 2010 a 2019 de 1 grau Celsius. Os poluentes emitidos por fontes antrópicas são inúmeros. Segundo a EPA, que é o órgão ambiental americano, são quase 200 tipos. É impossível controlar todos esses poluentes. Desta forma, as legislações mundiais regulam apenas os poluentes que são os responsáveis pela maior parte dos problemas de poluição do ar a nível local e a nível global. Como já foi dito, diversas fontes emitem esses poluentes, inclusive as naturais, exceto os óxidos de nitrogênio, que são emitidos somente pela queima de combustíveis fósseis por fontes fixas ou fontes móveis. Nos próximos vídeos da série, nós vamos estar falando sobre os impactos desses poluentes no meio ambiente, tanto a nível local como a nível global. Acesse o QR Code e assista os próximos vídeos. Espero você lá!